Senhor? Amém. Irmãos, vamos abrir lá no tema que fica em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Confesso que meu pastor me pegou de surpresa aos 45 do segundo tempo, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que estar sempre preparado. Amém. E não vem através de nós, vem através do nosso Deus. Então a gente tem que sempre estar pronto a ser servo do Senhor. Diz assim Abacuque 3, versículo 2: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Eu queria ainda ler com os irmãos o versículo 17, que diz assim: Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, ó Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como a das servas, e fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-me sobre os meus instrumentos de música. A igreja pode sentar. Irmãos, essa palavra ela é muito tremenda. E quando eu comecei a discorrer, a ler um pouquinho sobre ela, para saber o que Deus queria falar nessa noite, e quando eu fui ler o capítulo 1, irmãos, aqui vai dizer que existia um povo que estava rebelde, que estava fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. E a palavra vai dizer, irmãos, que Jesus, um profeta, é levantado para clamar sobre esse povo, para pedir a Deus, irmãos, misericórdia, porque o Senhor já havia preparado, o Senhor já estava, na verdade, falando o que Ele ia fazer. Aleluia. Irmãos, e muitas das vezes assim é na minha e na sua vida. Às vezes o Senhor, Ele está falando, Ele está preparando, Ele fala para mim e para você o que Ele pode fazer. E muitas das vezes nós se encontramos, irmãos, dormindo, não querendo ouvir o que o Senhor está falando aos nossos corações. E o mistério, irmãos, é que essa palavra é muito grande, porque quando eu comecei a ler, hoje de manhã eu estava orando ao Senhor por 2 pessoas, e quando eu comecei a ler, e vi que o Senhor levantou um profeta, irmão Marcelo, para orar pelas pessoas que não estavam agradando ao Senhor, no mesmo momento o Senhor falou: minha filha, tu és um profeta. Aleluia! Porque, irmãos, quando eu estava aqui sentada e lembrando do que eu estava pedindo ao Senhor, por quem eu estava clamando, eu me vi como Abacuque. Aleluia! Porque, irmãos, muitas das vezes existem pessoas na nossa vida que podem ser considerados como Abacuque, um profeta para clamar pela minha vida e pela sua vida. Aleluia. Porque, irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso. A Bíblia ela vai dizer que o Senhor, Ele não tem pressa em cobrar o meu e seu pecado. E muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida errada, vivendo um mundo de pecado, e achamos que o Senhor não vai fazer nada. Mas, irmãos, a Bíblia ela vai dizer que o Senhor, Ele não tem pressa em cobrar. Sabe quando o Senhor vai fazer? Quando a gente estiver vivendo o nosso melhor momento. Aí o Senhor vai fazer. Porque, irmãos, o Senhor, Ele só vai deixando, Ele só vai deixando, Ele só vai deixando. E vai chegar um momento, irmãos, que Ele vai puxar a corda e vai te chamar por uma responsabilidade. E o que me chamava a atenção nesse capítulo, que as palavras que eram ditas aqui, é que ai daquele. E isso é forte, quando você lê ai daquele. E o Senhor vai, irmãos, Ele vai falando aqui na palavra dele: ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo, ai daquele que fala mal do irmão, como já foi falado aqui, ai daquele que mente,
ai daquele que faz aquilo e muitas outras coisas. E muitas das vezes, irmãos, colocamos nessa posição, ai de nós. E eu estava aqui sentada e eu pensava assim, o Senhor, irmãos, Ele é tremendo. A Bíblia ela vai dizer que o Senhor, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E por amar a mim e a você, Ele nos corrige. E muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos fugir daquilo, muitas das vezes, que o diabo, ele apresenta na nossa frente. Mas a Bíblia ela vai dizer que o Senhor, Ele é Deus de segunda oportunidade. Se o Senhor, Ele vê no meu e no seu coração, que mesmo você estando, irmãos, talvez na condição desse povo que não estava na direção de Deus, Ele é um Deus que pode perdoar as suas falhas e as minhas falhas. Ele pode colocar, irmãos, tudo que está errado no lugar certo. E quando eu pensava hoje, eu falava muitas das vezes, irmãos, nós somos tão fracos, tão pecador. E falta muitas das vezes em nós, como a irmã Rizoneide falou, se humilhar e pedir que o Senhor nos liberte. Às vezes, irmãos, achamos que estamos num patamar tão grande que não somos mais dependentes de Deus. Mas ai de nós se achar isso, irmãos. Porque na nossa vida, desde quando nascemos, nós somos totalmente dependentes de Deus. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia ela vai dizer que o profeta ele foi levantado para orar pelo um povo, irmãos, que não tinha mais força para se consertar. Eu não sei como você entrou nessa noite, eu não sei se você tem força, irmãos, para se libertar e sair dessa situação que você está vivendo. Mas a Bíblia ela vai dizer que o Senhor, irmãos, Ele tem poder para fazer o que você não consegue fazer. Pai. Aleluia. Ele está aqui para te dar outra oportunidade. E Ele te diz, meu filho, fui eu que te chamei. Fui eu que te escolhi. Eu te escolhi não para você ser envergonhado, mas para você ser exaltado. Porque, irmãos, o plano do diabo é sempre nos envergonhar, colocar o nosso nome na lama. Mas o Senhor, irmãos, Ele vem para dar vida e vida com abundância. Ele vem para mudar a minha e a sua história. Basta você querer que o Senhor entre na sua vida, te liberte e mude a sua história. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que eu acho esse versículo tão lindo, versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, esse versículo é tremendo, porque a gente tem que passar o que a gente vive. A gente aprende com a experiência do irmão, mas a gente tem que passar para o irmão o que a gente vive. E eu me pegava meditando, irmãos, quantas vezes na minha vida eu estava nesse cenário, achando que a figueira não ia mais florescer, e que tudo ia faltar, mas o Senhor, irmãos, Ele me colocou de pé. Aleluia! E Ele me fez entender que mesmo que o cenário esteja terminado, eu posso sim me alegrar nele. Eu posso sim exaltar o nome dele, porque ele é grande, ele é tremendo, ele é poderoso e ele pode mudar a minha e a sua história. Basta você querer. O cenário, irmãos, ele pode ser de morte, mas o Senhor, como a Thaís louvou nessa noite, Ele tem vida para você. Ele tem ressurreição para aquilo que está morto na sua vida. Irmãos, talvez você pense que você seja tão pequeno que não consegue
consiga se levantar dessa situação. Mas o Senhor, irmãos, Ele é amor. E Ele está aqui com a sua mão estendida, falando com você: vem, meu filho, porque eu vou te ajudar. Eu posso te ajudar. Só eu posso te ajudar, irmãos, porque o homem, ele não pode. Mas Deus, Ele pode. Ele pode transformar a minha vida, irmãos. E eu pensava, como o Senhor, irmãos, transformou a minha vida. Aleluia. Eu lembrava esses dias, quando eu estava entregando papel no sinal, aqueles panfletinhos no sinal. E eu me via sentada lá no escritório, com ar-condicionado, nesse calor. E eu glorificava a Deus. Eu falei: Senhor, Aleluia. lá atrás a minha vida era de morte. E hoje o Senhor me fez florescer, irmãos. E assim pode ser na sua vida. Irmãos, o Senhor, Ele tem uma segunda chance para você. Ele não está aqui para te condenar, não. Ele está aqui para te corrigir e falar: eu te dou mais uma oportunidade. Aleluia. E eu pensava: Senhor, como tu foi fiel na minha vida. Amém. Porque eu fico lembrando muitas das vezes, irmãos, do que eu passei e da onde o Senhor tem me colocado. Irmãos, não é fácil você estar, às vezes, sobrevivendo o chamado que Deus tem na sua vida. Porque, irmãos, a gente sobrevive o chamado de Deus a cada dia. A Bíblia, ela vai dizer que a gente não escolhe o Senhor, é Ele que nos escolhe. É Deus. E quando Ele nos chama, é para uma grande obra. Mas muitas das vezes essa grande obra não é só alegria. É choro, é sofrimento, é pedrada, é traição, é muitas coisas. Mas o Senhor, Ele nos faz suportar. Porque se Ele chama, Ele garante. Ele te coloca de pé. Ele te faz permanecer de pé no meio do deserto. E eu lembrava, irmãos, o que o Senhor fez na minha vida. Foi fácil? Não foi fácil. Mas eu cheguei até aqui. Porque o Senhor me prometeu. E se o Senhor te prometeu, Ele também vai fazer você chegar. Porque o Senhor, irmãos, Ele é fiel para cumprir. O homem, ele até promete, ele faz várias promessas. O homem, ele diz que te ama. O homem, ele fala que vai fazer, que vai cumprir, que vai comprar, que vai te presentear. Mas é tudo mentira. Porque o homem, ele é falho. Ele pode prometer, mas ele vai esquecer e não vai cumprir. Mas o nosso Deus não. Se Ele promete, irmãos, do pensamento de Deus nada passa desapercebido. Ele não esquece, irmãos, do que Ele te prometeu. E no tempo e na hora certa, Ele vai fazer na tua vida. Você só não pode desistir com as ondas que se levantam sobre a sua vida, na trajetória até você chegar à vitória. Porque, irmãos, o inimigo, ele batalha para fazer eu e você desistir da nossa vitória. Porque, como o Felipe falou, irmãos, nós precisamos viver cada etapa do nosso deserto para a gente estar maduro para receber a vitória. Porque muitas das vezes, se nós recebemos a vitória antes do tempo, nós vamos perder. Porque nós não estamos preparados para administrar aquilo que o Senhor nos dá. Então, irmãos, eu vejo que o nosso deserto é uma maneira do Senhor nos amadurecer e nos preparando para poder administrar a nossa vitória. Então, meu irmão, que você nessa noite não desperdice a segunda oportunidade que o Senhor está te dando. Ele não está aqui para te condenar. Ele está aqui para te ensinar, para te ajudar a se levantar, para ajudar você a se libertar, irmãos. Eu não sei o que você precisa ser liberto nessa noite, mas eu quero profetizar pelo poder que há no nome do Senhor, que o nosso Deus nessa noite, se você crer, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, irmão. Tudo é pela fé. Se o Senhor te chamou, pode ter certeza, irmãos, que você vai chegar. Às vezes não conseguimos, irmãos, resistir o que o diabo coloca na nossa frente. Mas o nosso Deus, se vê na sua vida a vontade, irmãos, de sair daquilo, o Senhor, Ele vai te ajudar. Porque, irmãos, o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Qual é o pai que quer ver o mal para o filho? Nenhum. Nenhum, irmãos, nenhum pai quer ver o mal do seu filho.
como o Felipe falou aqui, né? Nós que somos pais e mães, nós às vezes a gente quer o melhor para o nosso filho. Mas o nosso filho, ele não entende o que o pai e o que a mãe fala. Acha que muitas das vezes nós estamos ultrapassados, que nós estamos errados e que aquilo que a gente aconselha não vai dar certo. Eu tive uma experiência hoje, irmãos, com a minha filha, eu achei até interessante. E eu vi que a minha conversa está tendo resultado. Porque esses dias eu me pegava orando. Irmãos, um segredo que eu vou compartilhar com a igreja. Ora por tudo. Ora por tudo, irmãos. Porque o que você não é capaz, o nosso Deus, Ele é. E aí eu estava orando por algo. E quando eu cheguei em casa hoje, a minha filha estava no quarto estudando. E eu venho conversando com a Lorena sobre isso, sobre o estudo. Aleluia! Eu falo, minha filha, você precisa estudar. A mamãe e o papai estão pagando um colégio para você, que não é fácil pagar, irmãos, é muito caro. Não é só a mensalidade, tem outras coisas além. E eu falo para ela, eu falei, se você estudar, você vai ser uma mulher bem sucedida. Você não vai passar pelo que a mamãe passou. E eu vou, né, irmãos, aconselhando naquela maneira que vocês sabem. E aí eu vejo a Lorena, às vezes, muitas das vezes, rebelde, fazendo tudo ao contrário do que eu converso e aconselho. E aí o que eu faço? Eu vou pro joelho. Eu começo a orar. Para Deus fazer o que eu não posso, para Deus dar livramento para minha filha. E aí quando eu cheguei em casa hoje, aí eu fui e falei, Lucélia, a Lorena chegou? Aí ela, não chegou não. Só que ela não sabe esconder nada. Eu falei, o que está acontecendo? Ela vai lá que tem uma surpresa para você. Aí quando eu cheguei em casa, a Lorena estava deitadinha na cama fazendo os trabalhos de casa. Irmãos, eu glorifiquei a Deus. Oh, glória! Porque, irmãos, foi resposta de Deus na minha vida. Porque eu apresentei a Deus, Senhor, guarda minha filha, trabalha nos seus pensamentos, dá vontade para ela estudar. Então, irmãos, o Senhor, Ele faz. Ele faz. Eu fiquei tão feliz. E ela falou, mamãe, teve uma moça lá, minha coleguinha, ela foi premiada a... Eu não lembro. Foi premiada o quê, Lorena? Oi? Orgulho do Elite. Aí ela, mamãe, olha só, se eu ser premiada ao Orgulho do Elite, você pode comprar pra mim como presente um jogo de caneta de R$52? Aí eu falei, eu compro até de 1.000, filha, se você for premiada ao Orgulho do Elite. Irmãos, e ela, mas será que eu consigo? Eu vou me esforçar. Amém! Aí eu falei, filha, você pode tudo. Primeiro que você tem Deus. E segundo, se você fizer a sua parte, o Senhor vai te abençoar. Aí eu comecei, né, a falar, imagina, Lorena, olha, a mamãe pega até o certificado, manda ampliar e coloca no quadro na sala. Eu falei isso, falando isso pra ela, né? Porque, gente, olha, a gente que é mãe, é verdade. É assim, ainda mais ela que é minha filha única. E eu falo, ó, se você for premiada ao Orgulho da Elite, eu vou colocar o certificado na sala, no quadro, vou te dar um presente. E ela, mamãe, eu vou me esforçar. Oh, glória! Eu vou me esforçar, vou pedir pro meu pai me colocar no curso de inglês, porque o inglês é difícil. E eu falei, isso aí, minha filha. Aleluia. Mas, irmãos, é resposta da minha oração. Eu lembro que quando eu estava aqui aflita, porque as coisas estavam acontecendo no meio da minha família, a irmã Roseni, que é um vaso de Deus, me chamou. Luana, Deus manda te dizer que vai dar vitória nos estudos da tua filha. Irmão, sem saber de nada. E aí, pra você pode ser pequeno. Poxa, mas aquela menina é maluca, está orando pelos estudos da filha. Tem muita coisa mais importante para orar. Irmãos, mas eu orei e Jesus me respondeu. Então, irmãos, eu não sei o que você está apresentando ao Senhor. Seja pequeno ou grande, irmãos. Só sabe quem passa. Irmão, só sabe quem passa. Então, se você está apresentando a Deus, é porque você quer receber. É porque você quer ver que o Senhor faça na sua vida. Irmãos, eu apresentei coisa tão pequena e o Senhor me respondeu. Então, o que eu aprendo, irmãos? Que o Senhor, Ele sempre está atento à
minha voz e a sua voz. Aleluia. Porque às vezes, irmãos, o que você não pode fazer, no que você está falhando, eu também coloco o meu joelho no chão. Senhor, me ajuda, me ensina a fazer o que é correto. Porque, irmãos, como foi falado nesse lugar, precisamos a cada dia estar certo na presença de Deus, se santificando. Então, se você não consegue, irmãos, peça a Deus libertação, porque Ele pode fazer. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.